Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Hoje vamos ver como fazer esse escudo viking artesanal de madeira. Fica super bem feito, olha só que legal as imagens no zoom. Ele tem uns 12 centímetros de diâmetro, esse furinho central onde se colocava a mão tem um pouquinho menos de 2,5 centímetros. Inicialmente a gente pega esses palitos, né, colando um a um, até formar a primeira camada, né? Esse escudo viking era feito com tábuas, né? Parecido com isso. A gente emenda uma a outra, né? Assim, se você fizer esse formato do símbolo de curtir, fica super bem colada as peças. Se você escrever com cola, assim, inscreva-se, tá? Também fica muito bem colado, é uma coisa impressionante. Eu coloquei essas tábuas aí, né, nesse outro sentido, justamente para ficar mais firme, né? Eu acho, com a ajuda desse compasso, fiz as marcações para fazer o círculo inicial, né? A gente vai cortando com estilete. Se você é adolescente, pede para o adulto fazer isso, tá? Que não é assim tão simples. Se você for adulto, também pede para outro adulto te ajudar, viu? Porque o negócio é sério. Depois feito isso, a gente lixa sem maiores dificuldades. Deixa as botas arredondadas, porque o escudo ele tinha de fato botas mais arredondadas, onde era colocado uma corda e fechado com couro, né, que a gente vai fazer esse processo daqui a pouco com massa epóxi. Então deixa ele abaulado. Essa corda e o couro era colocado para uma um cuidado maior com o escudo, né, para que qualquer tipo de batida já não fosse direto na madeira, né, ele já era absorvido pelo couro, pela corda, estava um pouco mais de resistência a ele. Eu fiz essas marcações com compasso justamente para ter uma margem de até onde ir com o Durepox. Seria interessante depois de fazer esse, aí um cafezinho, né, na canequinha do He-Man, claro, para dar aquela revigorada, né, uma beleza, só um pouquinho de café. Bom, retomando, a gente lixa e faz tudo direitinho. Seria interessante nesse momento pintar, né? Mas aí eu esqueci e fui colocando já o Durepox. Olha só que coisa. Né, primeiro eu fiz o domo, né, esse domo central, fui moldando com a mão. Depois uma dica é você pegar alguma coisa que tem um formato esférico. Né? Eu vi esse cabo de chave de fenda que funcionava bastante bem e moldei ali com um papel filme para não ficar preso do epóxi. Aí você vai colocando a massa epóxi na madeira com cola, que é para fixar bem, porque senão o durepox ele não gruda bem na madeira. E aí não precisa ficar assim tão bem feito, porque justamente está simulando couro, né? E o couro não vai ficar ali como se fosse uma haste de metal, né? Com o próprio estilete a gente consegue fazer esses detalhes, né, justamente imitando o couro onde aí era fixado pregos. Né? Aliás, um detalhe, as civilizações antigas usavam, sabe o que, para deixar o couro maleável? Urina de animais. Que coisa nojenta, né? Fico imaginando a primeira pessoa que teve essa ideia, né? Como é que a gente deixa o couro mais maleável? Que tal usarmos urina? Então, nossa, deve ser uma ideia muito boa, vamos ver, né? Coisa esquisita, né? Mas funcionava e era usado em várias culturas, não só na Viking. Aqui eu fiz uma pintura clássica, digamos assim, né, de um escudo bem conhecido. Mas eu vou melhorar um pouquinho mais essa. Eu acho que fica legal daquele jeito, só que se a gente deixa o escudo mais usado, digamos assim, né, eu acho que ele acaba ficando mais interessante. Essa parte eu vou chamar de guarda-mão. Eu fiz de acordo eu acho que é autoexplicativo, né, digamos. Só que aí nesse eixo central eu coloquei dois palitinhos de sorvete para ficar mais bem acabado. Então observe aí, né, que eu tive essa atenção de deixar um espaço
entre esses 3 pedacinhos, esse é o pedacinho do meio, né? E olha, eu coloquei perpendicular essa outra haste que ficaria pressar o escudo também no escudo real, né? Dando mais fixação a todas essas tábuas. E essa parte onde a gente seguraria o escudo, né, eu talhei inicialmente com o próprio estilete, depois eu fui lixando para ficar no formato, nesse formato para a gente segurar. Eu dei prosseguimento à confecção do domo, né, fiz aquele círculo de Durepox, depois eu cortei sem grandes dificuldades e fiz o acabamento com novamente com a resina, molhando, porque assim fica liso, né, fica bem acabado. Não precisa ficar a coisa mais bem feita do mundo, porque isso seria uma peça de ferro, de algum outro metal, não necessariamente tão bem feito assim, já que era uma coisa para guerra e usada de forma geral, né? Então, até ficar um pouquinho rústico acaba sendo interessante. Com o próprio Durepox eu fiz uma espécie de fita de couro, né? Aí, onde o escudo seria segurado. O escudo viking era de fato segurado só com a mão, para você ter mais mobilidade, né? Ele tinha cerca de 70 centímetros. Só um detalhe antes, eu fiz esses furos e colei umas pequenas esferas de Durepox também e bati um pouquinho para dar essa impressão de prego. Eu fiz o mesmo com o domo. E esse escudo ele tinha cerca de 70 centímetros, era usado, né, só com uma mão, né, ele era bastante ágil, só que a evolução dele foi um escudo, não sei se vocês se lembram, que tem um formato como se fosse de uma pipa, só que é bem grande, foi até lá o chão, que cobria também a canela, né, já que na Europa dos cavaleiros medievais. E esse escudo maior ele acabou reduzindo o tamanho para aquele escudo bem tradicional. Se você imaginar um escudo medieval, você vai pensar que o escudo que vem à sua mente é aquele menorzinho que protege o tórax, porque como já existiam a armadura, você já não tinha necessidade de proteger o corpo todo, né? Então, inicialmente o escudo era nesse tamanho, sobretudo esses vikings, né? Outras civilizações também usavam escudos redondos, mas aqui especificamente na Europa, aqueles escudos maiores eram usados para proteger o corpo todo, até o advento da armadura. Eu deixei a pintura atrás um pouco mais escura com tinta acrílica. Eu sempre uso tinta acrílica, tá? Ela tem uma qualidade um pouco maior, para deixar a madeira um pouco mais escura. Aí eu deixei o escudo mais desgastado, né, para deixar ele um pouco mais interessante. Claro que me deu um medo danado de fazer isso ficar ruim, mas o resultado final acho que ficou bacana. Eu passei tinta bastante molhada tanto atrás, né, tinta acrílica marrom atrás e aí na frente, e também logo depois um pouco de tinta preta, tá bem diluída para esses riscos ficarem mais salientes, ficar um pouquinho mais bem feito, né? Essa primeira demão, digamos assim, com a tinta marrom, depois eu fiz algo bem parecido com a tinta preta. Eu infelizmente não filmei. Assim como eu também não filmei, vocês desculpem, viu? Mas eu não filmei umas hastes de metal colocadas em volta do domo. Eu mostrei fazendo, só não mostrei pintando, que foi com a mesma tinta acrílica metálica, também pincelada de preto. Esse é o molde dessas tiras, né? E também usei essa técnica de fazer esse furinho, digamos, né, esse sulco, para simular um prego, né, conforme está aí. E esse é o resultado final. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Curtam, se inscrevam e aguardem novos vídeos. Um abraço e até lá!